Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade às nossas aulas, vamos ver agora improbidade administrativa. Pessoal, um tema extremamente importante que tem grande chance de estar na prova de vocês. Tem que ter uma atenção muito grande com improbidade administrativa. Nós vamos fazer muitas marcações aqui, vamos estar falando muito sobre improbidade administrativa e você tem que estar extremamente atento, beleza? Primeiro ponto, vamos para o fundamento constitucional da improbidade administrativa. Ele está lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Vai lá para ele. Olha o que nós teremos no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Está na tela para vocês. Olha só. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Primeiro ponto aqui, você vai fazer já um vide, tá? Vide para onde, professor Felipe? Vide para o artigo 15. Artigo 15, inciso 5, que está na tela para vocês. Olha só. Primeiro ponto. É vedada, é proibida a cassação de direitos políticos. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí vem aqui as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. E improbidade administrativa ocasiona a suspensão dos direitos políticos. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. E, pessoal, ponto muito importante aqui, essa suspensão dos direitos políticos só ocorre após o trânsito em julgado da sentença. Trânsito em julgado da sentença. Ou seja, enquanto não transitar em julgado a sentença, o indivíduo não terá os direitos políticos suspensos. Você vai lá para o artigo 12 da Lei 8429. Vai lá para o artigo 12 da Lei 8429. Beleza? Desce para o parágrafo 9º. Olha só. Primeiro, as sanções somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Todas as sanções de improbidade apenas depois do trânsito em julgado. Primeiro ponto. Então, volta lá para o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Volta para ele. Vamos para lá. Então, os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, logo já vamos explicar, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, improbidade administrativa não é crime, é ato. Pela mesma conduta, o indivíduo poderá responder por ato de improbidade, por infração disciplinar à luz do seu estatuto, poderá responder por ato de improbidade em todas essas esferas. Você tem que saber disso. Não pode esquecer que ele vai responder em diferentes esferas. E isso aqui estará lá no caput do artigo 12 da Lei 8429, que logo nós veremos, beleza? Então, vamos para a Lei 8429, nós vamos marcar os principais dispositivos, e serão muitos, e eu vou explicar muitos pontos aqui, vamos fazer muitos vídeos para que você tenha em mente, tá, tudo isso que a gente está falando, beleza? Primeiro ponto, pessoal, olhe o preâmbulo da Lei 8429. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa
De que trata esse parágrafo que nós estávamos marcando, ó. De que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Está ali. Essa lei dispõe sobre as sanções aplicáveis. Aí nós vamos ter o parágrafo 1º que vai dizer: o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Marca-texto piscante no parágrafo 1º, pessoal. Olha só. Consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. E aqui você vai botar uns vídeos. Olha só. Primeiro, não existe em nenhuma hipótese, improbidade culposa. Caiu por terra, morreu a improbidade culposa. É necessária a demonstração de dolo, e de dolo específico eu já vou mostrar no parágrafo 2º. Mas calma, o que quer dizer quando diz ressalvados tipos previstos em leis especiais? Nós vamos ter outras leis que vão trazer atos de improbidade e que vão ser punidos se praticados dolosamente. Vamos marcar algumas delas. Vai para a lei de conflitos de interesses, olha só. Vai para a lei número 12.813. Olha só. Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego. Você vai ter aqui, deixa eu descer aqui, ó, no artigo 5º, das situações que configuram conflito de interesses no exercício do cargo ou emprego. Ó. Configura conflito de interesses no exercício, durante o exercício do cargo ou emprego, no âmbito do Poder Executivo Federal. Aí vai ter aqui, ó, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, exercer atividade que implique prestação de serviço, manutenção de relação, negócio com pessoa física ou jurídica. Olha aqui, ó. Aqui o 5º. 6º, das situações que configuram conflito de interesses após o exercício do cargo. Aqui é após o exercício do cargo. Depois que o cara deixa o cargo ou emprego. Do artigo 6º, ó. Uma dessas condutas. E, olha comigo, o que nós teremos logo abaixo. Veja comigo, aqui no artigo 12, marca texto piscante no artigo 12 desta lei. Marca texto piscante. O agente público que praticar os atos previstos nos artigos 5º e 6º desta lei incorre em improbidade administrativa, na forma do artigo 11 da Lei 8.429, quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos artigos 9º e 10 daquela lei. Então, olha aqui comigo, esse artigo 12 tem que estar com marca-texto piscante. Então, aí, neste artigo 1º, parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.429, você vai colocar vide art. 12 da Lei 12.813 de 2013. Vide art. 12 da Lei 12.813 de 2013. Coloca aí. Desce lá para o artigo 11. Debaixo do caput do artigo 11, você vai botar também vide art. 12 da Lei 12.813 de 2013. Para quê?
justamente para você saber que existe essa lei que traz outras condutas que ocasionam violação a princípios da administração pública. O rol do artigo 11 é um rol taxativo na Lei 8429, mas não impede esses tipos previstos nas leis especiais, como acabamos de ver aqui, alguns. Vamos para outra lei. Deixa eu pegar aqui o Estatuto das Cidades. Estatuto das Cidades. Abre a sua lei 10.257. Você vai fazer o mesmo vídeo debaixo do artigo 1º parágrafo 1º e no artigo 11. Você vai fazer outro vídeo aí. Segura um pouquinho. Olha só. Vai lá para o artigo 52. 52. Olha na tela comigo. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei 8429 de 92, quando deixar de proceder no prazo de 5 anos o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, aquele que foi desapropriado como forma de desapropriação sancionatória urbana, utilizar áreas obtidas por meio do direito de preferência em desacordo com o artigo 26, aplicar os recursos auferidos com outorga onerosa do direito de construir e de alterações em desacordo com o artigo 31, aplicar recursos auferidos com operações consorciadas, impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos no inciso 1 a 3 do parágrafo 4º, deixar de tomar as providências necessárias para a garantia da observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 40, do artigo 50, adquirir imóvel ou objeto de direito de preempção pelo valor da proposta apresentada, se essa for comprovadamente superior ao mercado. Então aqui, pessoal, observe que você vai fazer um vide para este artigo 52 do Estatuto da Cidade, faça lá no artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 1º, e você vai fazer debaixo do caput do artigo 9º, do 10º e do 11. 9º, 10 e 11. Por quê? Porque a depender da situação aqui, pode configurar ato de improbidade que ocasione dano ao erário, enriquecimento ilícito ou até violação a princípios, qualquer uma delas. Beleza? Então tem que saber disso. Exemplo esse aqui, ó. Adquirir imóvel, objeto, direito de preferência com valor superior ao mercado é ato de improbidade que ocasiona dano ao erário. Deixar de proceder no prazo de 5 anos o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, violação a princípios da administração pública. Então tem que estar aí atento a essas disposições aqui da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Show? Vamos para outra lei. A Lei KISS. Deixa eu pegar aqui a Lei KISS. A Lei 13.425 de 2017. Está na tela para vocês, olha só. Lei 13.425 de 2017. Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Essa é a chamada Lei KISS. Ela foi editada após a tragédia da Boate Kiss. E aí ela vai trazer aqui um tipo de improbidade de violação a princípio da administração pública. Está aqui, olha só. Incorre em improbidade administrativa nos termos do artigo 11 da Lei 8429 de 92, o prefeito municipal que deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no caput e no parágrafo 1º e 2º do artigo 2º
no prazo máximo de 2 anos contados da data de entrada em vigor desta lei. Aqui, desculpe, pessoal, estou bem resfriado. Aqui, pessoal, é o prazo de implementação da regulamentação da lei, da execução da lei. Então, artigo 13, inciso 1 da lei 13.425. Aí você vai botar um vídeo, então. Você vai botar um vídeo onde? Debaixo do artigo 1º, parágrafo 1º e abaixo do caput do artigo 11. Abaixo do caput do artigo 11 você vai botar vide art. 13 da lei 13.425 de 2017. O mesmo debaixo do parágrafo 1º do artigo 1º. Ok? Então, não pode esquecer, voltando lá para o nosso artigo 1º, parágrafo 1º, voltando para ele, não pode esquecer essa parte ressalvado em tipos previstos em leis especiais, como nós demos ali. O parágrafo 2º vai trazer o chamado dolo específico. Não haverá condenação por improbidade baseada através do dolo genérico. É necessidade a demonstração de dolo específico. O que é o dolo genérico? A voluntariedade. A voluntariedade. Olha só. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei. Não bastando a voluntariedade do agente, ou seja, não basta a voluntariedade dele, não basta o dolo genérico, é necessário o dolo específico, perfeito? O parágrafo 3º dirá que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Veja, pessoal, que chega a ser repetitivo. O parágrafo 1º vai dizer que considera-se ato de improbidade as condutas dolosas. O 3º diz que o mero exercício da função ou desempenho de competência sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, ou seja, o dolo específico, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Professor, e eu utilizo o que, então, na hora de fundamentar? Meus amigos, coloquem tudo. Coloque o artigo 1º, parágrafo 1º, coloque o artigo 1º, parágrafo 3º, porque a resposta poderá vir tanto nele, tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 3º, porque ambos estão corretos, ambos estão previstos. Ou seja, não vai se punir a conduta culposa, apenas a conduta dolosa. Então, não importa, você vai ter que colocar também. Beleza? O parágrafo 4º diz que aplicam-se ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, e esses princípios constitucionais do direito administrativo sancionador é devido processo legal, ampla defesa, contraditório, juiz natural, presunção de inocência. Tudo isso são princípios do direito administrativo sancionador. Esse dispositivo aqui, você não precisa ficar tão preocupado, tá? Não precisa ficar tão preocupado de modo que você fique, ai meu Deus, eu tenho que decorar. Não, são princípios do direito administrativo sancionador. Se cair vai ser assim porque a própria jurisprudência ainda não estabeleceu quais são esses princípios. O parágrafo 5º, 6º e 7º, eles vão trazer quem pode ser vítima de ato de improbidade. E você tem que deixar marcadinho aí. Trazem quem pode sofrer ato de improbidade administrativa. O sujeito passivo do ato de improbidade. Parágrafo 5º, 6º e 7º. Vamos marcar esses 3 parágrafos e se perguntar
se aquela entidade pode ser vítima de ato de improbidade, pode sofrer ato de improbidade, você tem que vir no parágrafo 5º, 6º e 7º para analisar e a partir disso responder. Olha comigo. Os atos de improbidade violam a probidade na administração do Estado, no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social, de todos os poderes, de todos os entes federativos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então pode sofrer ato de improbidade administrativa todos os órgãos e entidades de todos os poderes, de todos os entes federativos. Está aqui, tudo. No âmbito da União, estados, Distrito Federal e municípios. Todos podem sofrer atos de improbidade. Administração direta e administração indireta. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados também contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previsto no artigo 5º. O parágrafo 6º vai dizer o seguinte: qualquer entidade privada que não integre a administração pública, mas que receba grana do poder público, poderá ser vítima de ato de improbidade. Então, preste atenção. Olha só. Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAE, SENAC, pode ser vítima de ato de improbidade. Os dirigentes dessas entidades poderão responder por ato de improbidade, chamados agentes públicos por equiparação. Organizações sociais, as OS, que recebem grana, podem ser vítimas de ato de improbidade. OCIP, organizações da sociedade civil de interesse público, que recebem grana do poder público, pode ser vítima de ato de improbidade. Organizações da sociedade civil, as OSCs, que celebram parcerias com o poder público e que venham receber dinheiro, podem ser vítimas de ato de improbidade. Agora, por favor, você tem que ver o imperativo aqui. O imperativo, tanto do parágrafo 6º quanto do parágrafo 7º, já vou mostrar, é receber. Olha aqui, crava o marca-texto aqui, que receba subvenção, benefício, incentivo, tem que receber dinheiro, tem que haver dinheiro público nela. Se não houver dinheiro público nela, não há ato de improbidade. Lembre desse professor falando isso e enfatizando isso. Ela pode ser uma OS, parabéns para ela. Ela pode ser uma OCIP, parabéns para ela. Os caras podem estar desviando todo o dinheiro da OS, da OCIP. Se não tiver nenhum dinheiro recebido dos cofres públicos, não haverá ato de improbidade. Eles podem responder à luz da lei penal, podem responder tudo que tiverem lá. Agora, por improbidade, não. Por improbidade, tem que receber. Então, se cair uma questão, né, que a ONG de cuidar de cachorrinhos abandonados foi qualificado como organização social, mas não celebrou nenhum instrumento e não recebeu dinheiro do poder público e foi descoberto o desvio dos recursos dessa ONG, venha responder por ato de improbidade. Não, porque não recebeu nada. Não recebeu nada. Não recebeu e não teve dinheiro para criação. Não tem nada de dinheiro público. Se tiver alguma coisa de dinheiro público, aí sim nós vamos ter as disposições aplicáveis, tá? Vamos para o artigo 7º, para você ver mais ou menos como é que vai acontecer nesses casos. Independentemente de integrar a administração indireta, olhe comigo, independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja
criação ou custeio, o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, neste caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Aqui, pessoal, é aquela ONG, aquela entidade privada que recebe dinheiro, ela está recebendo e recebe mensalmente. Muitas delas recebem mensalmente. Aqui, o poder público ajudou a criar, cuja criação ou até o custeio, o erário tenha concorrido lá atrás, ou concorra, ainda concorra, no seu patrimônio ou receita atual. Agora, aqui, o ressarcimento dos prejuízos será sobre o valor que o poder público investiu. Por quê? Porque pode ter o dinheiro do poder público, pode ter dinheiro de doação de particulares, vários dinheiros. Vai ter que mensurar o que tem ali de dinheiro público envolvido e qual foi o prejuízo. E ali ficará especificamente o prejuízo limitado a esse valor dos cofres públicos, beleza? Neste bloco, ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência para estarmos avançando nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa.